Livro de Número, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 51. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência, contexto da palavra. Contexto da palavra: os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Versículo 1. Estas são as gerações de Arão, de Moisés, no dia em que o Eterno falou com Moisés no monte Sinai. Versículo 2. Esses são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Tamar. No livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 23, está escrito assim: Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson, e ela gerou ele, Nadab e Abiú, e Eleazar e Tamar. O versículo 3 do capítulo 3 de Número. Estes são os nomes dos filhos de Arão, do sacerdote, ungido, cujo a mãos foram sagrados para administrar o sacerdócio. O versículo no livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 41, está escrito lá assim: E outros cordeiros ofereceram a tardinha com ele para... Não, versículo 28. O capítulo 28, versículo 41 de Número. E vestiram com ele Arão, teu irmão, e também os seus filhos, e ungiram e consagraram e santificaram para que me administrem o sacerdócio. O versículo 4 do capítulo 3 de Número. Mas Nadab e Abiú morreram para ti perante o Eterno, quando ofereceram fogo estranho perante o Eterno no deserto de Sinai. E não tiveram filho, porém Eleazar e Tamar administraram os sacerdotes diante de Arão, seu pai. Versículo 6. O versículo 5. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, versículo 6, faz chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirva. No livro de Número, capítulo 8, versículo 6, está escrito assim: 8 e versículo 6. Contexto da palavra: consagração dos levitas. Versículo 6. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. O versículo 7 do capítulo 3 de Número. E tem cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. No livro de Número, capítulo 1, versículo 50, está escrito assim: Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus vasos, sobre todo o que ele pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. O versículo 8 do capítulo 3 de Número. E tem cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Versículo 9. E dará, pois, os levitas Arão e seus filhos, dentre os filhos de Israel, eles são dados em dádivas.
No livro de Número, capítulo 8, versículo 19, está escrito lá assim: e os levitas dado a Arão os seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercer os ministérios dos filhos de Arão de Israel na tenda da congregação, para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. O versículo 10 do capítulo 3 de Número: mas Arão e a seus filhos ordenará que guardem os seus sacerdócios, e os trem que ele chegar morrerá. No livro de Número, versículo 1, versículo 50, no capítulo 1, versículo 50, está escrito assim: mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus vasos, sobre tudo o que eles pertence, e levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. O versículo 11 do capítulo 3 de Número: e falou o Pai Eterno a Moisés, dizendo, versículo 12: e eu eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Versículo 13: porque todo primogênito é meu, desde o dia que feri todos os primogênitos na terra do Egito. Santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, desde o homem até os animais. Meus serão, eu sou o Pai Eterno. Versículo 14: e falou o Pai Eterno a Moisés no deserto de Sinai, dizendo, versículo 15: quantos filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contará todo varão da idade de 1 mês para cima. No livro de Número, capítulo 3, versículo 39, está escrito assim: todos que foram contados dos levitas que contou Moisés e Arão, por mandado do Pai Eterno, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima, foram 22.000. O versículo 16 do capítulo 3 de Número: e Moisés contou conforme ao mandado do Pai Eterno, como ele foi ordenado. O versículo 17: estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson, Coate e Merari. No livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 11, está escrito assim: e os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Versículo 18 do capítulo 3 de Número: estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas gerações, Libni e Simei. No livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 17, está escrito lá assim: os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Versículo 19 do capítulo 3 de Número: os filhos de Coate pelas suas gerações,
Arão, Eleazar, Hebron e Uziel. No livro de Número, capítulo 1, versículo 53, está escrito assim: Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo de testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Versículo 20 do capítulo 3 de Número. E os filhos de Merari pelas suas gerações, Mali, Muzi, essas são as gerações dos levitas segundo as casas de seus pais. No livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 19, está escrito assim: Os filhos de Merari, Mali, Muzi, essas são as famílias de Levi segundo as suas gerações. Versículo 21 do capítulo 3 de Número. De Gerson, a geração dos Ibnitas e a geração do Semeaísta. Estas são as gerações dos Gersonitas. Versículo 22. E os que dele foram contados pelos nomes, os números de todo varão da idade de 1 mês e para cima, os que dele foram contados foram 7.500. O versículo 23. As gerações de Gersonitas, esses terão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. No livro de Número, capítulo 1, versículo 53, está escrito assim: Mas os levitas sentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo e do testemunho. O versículo 24 do capítulo 3 de Número. O príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Elisaf, filho de Lael. Versículo 25. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo da porta da tenda da congregação. Versículo 26. E as cortinas do pátio e os pavilhões da porta do pátio que estão junto ao tabernáculo, junto ao altar, em redor de todos os seus serviços. Em redor, como também as suas cordas para todos os seus serviços. No livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 9, está escrito assim: Contexto da palavra, o pátio do tabernáculo. E fará também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia, para o sul, e o pátio terá a cortina de linho fino, torcido, e o comprimento de cada lado será de 100 côvados. O versículo 27 do capítulo 3 de Levítico, de Número. E de Coate, a geração dos Aramitas, a geração dos Isaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Ezelitas. Essas são as gerações dos Atitas.
versículo 28. Pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinha cuidado da guarda do santuário. O versículo no livro de Crônica, capítulo 26, versículo 23, está escrito assim: para os aramitas, para os isaritas, para os hebroinitas, para os uzielitas. No versículo 29 do capítulo 3 de Número. E as gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. Livro de Número, capítulo 1, versículo 53, está escrito assim: mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, da tenda ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. O versículo 30 do capítulo 3 de Número. E o príncipe da casa paterna das gerações dos coatistas será Elisafa, filho de Uziel. Versículo 31. As suas guardas será a arca e a mesa e o castiçal, e os altares e os vasos do santuário com que administra o véu com todo o seu serviço. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 10, está escrito assim: contexto da palavra arca de madeira de cetim, versículo 10. Também fará uma arca de madeira de cetim, seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvados, de 1,5 côvados a sua altura. O versículo 32 do capítulo 3 de Número. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, sacerdote, e terá superintendência sobre o que tem cuidado da guarda do santuário. Versículo 33. E de Merari é a geração dos Malitas e a geração dos Buzitas. Essas são as gerações de Merari. No versículo 34. E os que dele foram contados pelos números de todo varão de 1 mês para cima foram 6.200. Versículo 35. Os príncipes da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abialiel, assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. No livro de Número, capítulo 1, e versículo 53, está escrito assim: mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Versículo 36 do capítulo 3 de Número. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo.
e os seus varais, as suas colunas, as suas bases, todos os seus vasos, com todos os seus serviços. No livro de Número, capítulo 4, versículo 31 e 32, está escrito assim: esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, as suas colunas e as suas bases. Versículo 32. Como também as colunas do pátio, em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério, e contarei o vaso da guarda do seu cargo, nome por nome. Versículo 37 do capítulo 3 de Número. E as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas. Versículo 38. Os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. No livro de Número, capítulo 1, versículo 53, está escrito assim: mas os levitas sentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. O versículo 39 do capítulo 3 de Número. Todos que foram contados dos levitas que contou Moisés e Arão por mandado do Pai Eterno, segundo as suas gerações, todo varão de um mês para cima foram 22.000. No livro de Número, capítulo 26, versículo 62, está escrito assim: e os que foram dele contados, todos foram de 23.000, todo varão da idade de um mês para cima, porque esses não foram contados entre os filhos de Israel, porque eles não foi dado herança entre os filhos de Israel. O versículo 40 do capítulo 3 de Número. E disse o Pai Eterno a Moisés: conta todos os primogênitos varão dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. No livro de Número, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: quantos filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contará todo varão da idade de um mês para cima. O versículo 41 do capítulo 3 de Número. E para mim tomará os levitas, e eu sou o Pai Eterno, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, animais dos levitas, em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Versículo 42. Contou Moisés com o Senhor, o Pai Eterno, ele ordenará todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Versículo 43. Todos os primogênitos dos varões pelos nomes, os números dos nomes da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados dele, foram 22.273.
Versículo 44. E falou o Pai Eterno a Moisés, dizendo, versículo 45. Toma os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meu. Eu sou o Pai Eterno. Versículo 46. Enquanto os 273 que houveram de resgatar, que sobrepujam os levitas dos primogênitos, todos os filhos de Israel. Versículo 47. Tomará por cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, tomará os 20 gera o ciclo. Versículo 48. E Arão e seus filhos darão o dinheiro dos resgates dos que sobraram entre eles. Versículo 49. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobrejaram sobre o resgatado pelos levitas. Versículo 50. E dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.355 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Versículo 51. Moisés deu dinheiro a todos os resgatados, Arão e seus filhos, segundo o mandado do Pai Eterno, como o Pai Eterno ordenara a Moisés. Esse foi o livro o livro de Número, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 51, Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Fica todos com o Pai Eterno, que o Pai Eterno de Abraão, o Pai Eterno de Isaac, o Pai Eterno de Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os maus, e dá conhecimento, entendimento da palavra, para que nós possamos entender a palavra de Deus do jeito que ela está escrita. E tenha uma ótima noite para todos. Uma boa noite para todos.